trabalho realizado por uma força constante. Imagine um corpo aqui, um objeto, onde aplica-se uma força e esse objeto desloca-se numa distância d. Essa força ela não precisa ser necessariamente aplicada na horizontal, ela pode ser aplicada, por exemplo, que nem aqui na figura, onde uma corda forma um ângulo com a horizontal e vai gerar o mesmo deslocamento. A força ela precisa ser decomposta em suas componentes horizontais e verticais para se calcular o trabalho. Então, o trabalho é o produto da força pelo deslocamento vezes o cosseno do ângulo da força pelo deslocamento. Isso é o que se chama de trabalho. Ou, na fórmula, força, trabalho, vem do inglês work. Trabalho, vem do inglês work, é força vezes deslocamento vezes o cosseno. No sistema internacional, isso é chamado de Joule. Vale ressaltar que o trabalho realizado sobre um sistema ele é positivo se a energia é transferida para o sistema e é negativo se a energia for retirada do sistema. A gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Vamos ver um exemplo aqui. Qual o trabalho realizado pela força de 50 newtons sobre um aspirador de pó da figura abaixo, se o deslocamento causado durante o processo de limpeza for de 3 metros para a direita? Então foi dado a força, foi dado o deslocamento, foi dado a direção. Então eu tenho aqui uma força de 50 newtons, 30 graus em relação ao sentido do deslocamento, e 3 metros será esse deslocamento. Vale ressaltar que, como a superfície é horizontal, a força-peso do aspirador a gente vai desprezar. Não existe trabalho no sentido vertical. Então, força-peso e normal para a gente não interessa, porque o trabalho só acontece para onde tem deslocamento, que é o caso aqui. Então, vamos lá. Trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno. Força, 50 newtons. Deslocamento, 3 metros. Cosseno de 30 é 0,866, arredondando. Fazendo essa continha, aproximadamente 130 joules. E foi o trabalho para se realizar esse deslocamento. Um outro exemplo. Qual o trabalho resultante de um bloco de 20 newtons movimentando-se da esquerda para a direita para um deslocamento de 4 metros? Observem, eu tenho uma força de 30 newtons puxando para a direita, e essa força está posicionada a 60 graus do deslocamento. Aqui foi dito que o deslocamento é da esquerda para a direita, então está vindo esse deslocamento aqui. E aqui eu tenho uma força F2 de 10 newtons puxando para a esquerda, contrária ao deslocamento. Então, em primeiro lugar, como o bloco está na horizontal, a força-peso, de novo, não nos interessa, ela não vai exercer nenhum trabalho. Então, vamos estudar apenas as forças horizontais, e para isso precisamos decompô-la. Então, eu preciso dessa força, eu sei dos princípios básicos da trigonometria, que para eu calcular essa componente aqui, eu vou precisar multiplicar o meu 30 newtons pelo cosseno dos 60. Então, há duas opções de se resolver esse exercício. Vamos fazer primeiro a opção 1. Calculei a força, que eu chamei de Fx1, que é o cosseno de 60, que é meio, vezes a força de 30 newtons. Achei uma força de 15 newtons, puxando o bloco para cá. Eu tenho uma força de 10 newtons puxando o bloco para cá. Essa força é negativa. Por quê? Porque o deslocamento está nesse sentido. Essa força está puxando nesse. O ângulo entre o deslocamento e a força é 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1. Então, por isso que essa força vai dar 10 newtons negativo. Desculpa, vai dar 5 newtons. 10 newtons, desculpa. Então, 15 menos 10, eu vou ter 5 newtons. Fazendo o cálculo,
fazendo o cálculo, o trabalho resultante, ele é a força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno. Eu tenho a força resultante, 5 newtons, vezes o deslocamento 4, cosseno de zero, que está nesse sentido aqui, é 1. Eu poderia até desconsiderar, só coloquei para deixar indicado. 5 vezes 4 vezes 1, 20 joule. A opção 2, para se fazer esse exercício. Na opção 2, eu faço a mesma coisa. Como eu já calculei a minha força Fx1, eu aplico direto ela. Estou calculando o trabalho exercido por essa força, que vai dar 15 newtons vezes 4, vezes o cosseno de zero, que é 1, que vai dar 60 joules. Agora sim, eu comentei alguma coisa de negativo aqui, mas na verdade ele aparece aqui, né, mais destacadamente. A força 2 está puxando nesse sentido. Então, quando eu calcular o trabalho dela, ela vai dar negativo, por causa daquilo que eu falei. Você tem um ângulo de 180 graus, que aqui está o cosseno do ângulo de 180 graus, que é menos 1. Então, 10 newtons vezes 4, que vai deslocar para cá, mas ele está puxando para cá, vezes o cosseno de 180, que é menos 1, ele já me dá automaticamente menos 40 joule. Resolvendo essa continha, vai encontrar exatamente a mesma coisa que nós encontramos lá, né? 60 joules puxando para a direita, 40 joules puxando para a esquerda, o trabalho resultante vai ser 20 joules. Força-peso, trabalho realizado pela força-peso. Apenas dando uma pequena introdução já em energia, que a gente vai falar em seguida. Se eu tenho um objeto, por exemplo, um carro, no topo, sei lá, da Serra de Santos, né? Anchieta, Imigrantes, não importa. Ele tem uma energia potencial. Essa energia potencial, ela é transformada em energia cinética quando ela se coloca em movimento. Um outro exemplo, eu tenho uma usina hidrelétrica, onde eu tenho uma quantidade de água armazenada, parada. Essa quantidade de água armazenada está no nível superior às turbinas. Então existe uma energia potencial gravitacional. Conforme essa água se movimenta, ela cria uma energia cinética. Essa energia potencial transforma-se em energia cinética e gira as turbinas para gerar energia elétrica. Então, energia não se cria, energia se transforma. Vamos estudar melhor como é que isso acontece. Então, de novo, peso, força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, massa é m, aceleração da gravidade é g. Então, o trabalho da força-peso durante a descida é mgh. É um trabalho positivo porque a força-peso força o objeto nesse sentido, nessa direção, na vertical, de cima para baixo. E é o mesmo sentido do deslocamento. Não importa se esse deslocamento acontece em uma linha reta ou numa trajetória totalmente estranha, porque o que conta é o h, né? É a diferença de altura entre os dois pontos. Então, voltando no exemplo do carro na Serra de Santos, não importa se ele desce pela Anchieta ou pela Imigrantes, se você pegar o ponto que ele saiu lá de cima e o ponto que ele chegou lá embaixo, o h vai ser o mesmo. Então, não importa a trajetória. E lembrando que h, esse hzinho aqui, ele é igual ao cosseno do θ vezes esse deslocamento. Se eu tiver que, por exemplo, pegar o meu corpo e levar lá para cima, agora o peso será negativo, o trabalho exercido pela força-peso será negativo, porque a força-peso quer fazer o negócio vir para cá. O objeto, ele vai vir para cá. Então, eles estarão em sentidos contrários, né? A força-peso ela vai estar atuando no sentido contrário ao deslocamento. Então, lembrando que a gente falou agora de pouco, como eles estarão em sentido contrário, um forçando e o outro puxando, em sentido contrário, dá um trabalho negativo. Ou, se você quiser considerar o ângulo daqui com o ângulo daqui, vai dar 180 graus, cosseno de 80 graus é menos 1,
Então é por isso que o trabalho da força-peso é negativo nesse aspecto. Se esse serzinho aqui estivesse fazendo uma força para subir o objeto igual à força-peso, não sairia do lugar. Se ele estivesse fazendo uma força menor que a força-peso, e vamos supor que ele partisse daqui, ele voltava para trás. Então, para subir, a força aplicada terá que ser superior à força-peso. Vamos... Aqui, tudo que eu disse, né, que o trabalho é negativo, explicando por quê. Nesse caso, a força-peso na subida, ela tira energia do sistema, né? Seria mais ou menos isso. Vamos dar uma olhada no exemplo. Qual é o trabalho mínimo que o funcionário deverá realizar para vencer a força-peso? Então, eu tenho uma geladeira com 60 kg de massa e uma caminhonete com 2 metros acima do nível do solo. A geladeira está subindo uma rampa que forma 60 graus. Então, vamos lá. Observe que nesse caso, como o deslocamento deverá ser para cima, o trabalho da força será contrário ao deslocamento e, portanto, negativo. Então, substituindo a massa, a aceleração da gravidade e a altura, eu tenho que o trabalho será 1.176 joules. Então, a força mínima que o funcionário deverá fazer será 176 joules para que a geladeira não volte. Qualquer coisa abaixo do que isso, a geladeira volta. Qualquer coisa acima do que isso, a geladeira sobe. Vamos dar uma olhada agora no trabalho realizado por uma força variável. Até então, a gente estava vendo o trabalho por força constante. A lei de Hooke é o típico exemplo onde ela diz que a força elástica é igual a uma constante vezes o deslocamento, né? Constante elástica vezes o deslocamento. Então, uma mola, um exemplo aqui, uma mola, onde a constante elástica é 300 Nm por metro, foi alongada em 0,4 metros. Qual foi o trabalho realizado pela mola? E qual a energia armazenada? Então, a gente traça um gráfico. Quando eu parto com a força zero aqui, não tem deslocamento nenhum. Como é uma equação de primeiro grau, conforme a minha força vai aumentando, o deslocamento vai aumentando, forma uma linha reta, né? Então, conforme a minha força conforme o meu deslocamento vem até x, a minha força é um k de x. Substituindo nessa fórmula, k de x vezes x dividido por 2, porque formou um triângulo, né? Eu preciso dividir por 2 para achar essa área. Então, a área da figura será o trabalho da força elástica. Então, por isso que dá kx ao quadrado sobre 2. No nosso pequeno exemplo, o meu k é 300, o x é 0,4, ao quadrado dividido por 2 vai dar 24 joules, que é essa área dessa figura. Ok? Então, o trabalho realizado pela força de 24 joules e será a energia armazenada na mola, né? Então, o trabalho realizado será de 24 joules e é exatamente a energia que está armazenada nessa mola, que se soltar, ela vai retornar ao ponto de origem. Por enquanto é só, a gente volta a falar sobre energias no próximo vídeo.